Já aconteceu de você perder a paciência no calor do momento e, minutos depois, se arrepender profundamente? Talvez tenha dito algo que não deveria, reagido de maneira exagerada ou piorado uma situação que poderia ter sido resolvida com calma. A raiva pode parecer inevitável, mas, quando não controlada, ela pode destruir relacionamentos, prejudicar sua carreira e levar a decisões impulsivas. Mas, e se houvesse uma maneira de treinar sua mente para manter a calma, independentemente da situação? Se em vez de agir por impulso, você pudesse transformar sua raiva em algo produtivo? O estoicismo, uma filosofia milenar praticada por grandes líderes como Marco Aurélio e Sêneca, ensina técnicas poderosas para controlar as emoções e evitar conflitos desnecessários. No vídeo de hoje, você vai aprender 7 estratégias estoicas para lidar com a raiva e manter o controle em qualquer situação. No final deste conteúdo, você não apenas entenderá como dominar suas reações, mas também terá ferramentas práticas para evitar arrependimentos e melhorar seus relacionamentos. Então, fique comigo até o fim e descubra como aplicar essas técnicas no seu dia a dia. Agora, para entender como tudo isso funciona, precisamos primeiro compreender a base desse conhecimento. O que é o estoicismo e por que ele pode ser a chave para controlar suas emoções? Para controlar a raiva de maneira eficaz, primeiro precisamos entender a filosofia que sustenta essas técnicas. O estoicismo, criado na Grécia Antiga e amplamente difundido pelos romanos, o estoicismo não é apenas uma teoria abstrata. Ele foi um guia prático para alguns dos maiores líderes da história. Marco Aurélio, imperador romano, aplicava esses princípios para governar com sabedoria. Epicteto, um ex-escravo que se tornou filósofo, ensinava que nossa maior liberdade está no controle das nossas próprias reações. Sêneca, conselheiro do imperador Nero, argumentava que a raiva era um veneno que prejudicava mais quem sentia do que quem a provocava. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar como reagimos. Essa simples mudança de perspectiva pode transformar completamente a maneira como lidamos com desafios e conflitos. Se você já perdeu a paciência no trânsito, no trabalho ou em uma discussão familiar, saiba que existem métodos para evitar esses impulsos. E é exatamente isso que veremos agora. A primeira técnica estoica para controlar a raiva é entender o que está e o que não está sob seu controle. Lição 1. O princípio da dicotomia do controle. Imagine que você está dirigindo para o trabalho e, de repente, um motorista imprudente corta o seu caminho. Seu coração acelera, a raiva sobe e a vontade de reagir imediatamente surge. Mas antes de buzinar ou gritar, pare e pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Essa é a base da primeira técnica estoica para dominar a raiva, a dicotomia do controle. Segundo Epicteto, o mundo se divide em 2 categorias: o que podemos controlar e o que não podemos controlar. O que está sob seu controle? Suas reações, suas palavras, suas decisões. O que não está sob seu controle? As ações dos outros, o trânsito, o clima, o passado. Muitas vezes ficamos presos na raiva porque tentamos controlar o que está fora do nosso alcance. Mas o estoicismo ensina que, ao aceitarmos essa realidade, podemos direcionar nossa energia para o que realmente importa. Na próxima vez que sentir raiva, pare e reflita: isso depende de mim? Se a resposta for não, libere a frustração e siga em frente. Mas, se for sim, haja de forma racional e produtiva. Agora que você já sabe o que está sob seu controle, vamos para a próxima técnica estoica, que pode mudar completamente a forma como você reage em momentos de tensão. Fazer uma pausa antes de reagir. Lição 2. Faça uma pausa antes de reagir.
Você já enviou uma mensagem no calor do momento e depois se arrependeu? Ou disse algo impulsivo em uma discussão que só piorou a situação? A raiva tem o poder de nublar nosso julgamento e nos fazer agir sem pensar. É por isso que a segunda técnica estoica para controlar a raiva é fazer uma pausa antes de reagir. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos e praticante do estoicismo, escreveu em seus diários: espere antes de falar, pois muitas vezes a raiva evapora antes que as palavras precisem ser ditas. Mas como aplicar isso na prática? Aqui estão algumas estratégias. Respiração consciente. Inspire profundamente pelo nariz, segure por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Isso acalma o sistema nervoso e reduz a reatividade. A regra dos 10 segundos. Antes de responder a uma provocação, conte até 10 mentalmente. Isso dá tempo para o impulso passar e evita arrependimentos. Mude o foco. Em vez de reagir imediatamente, pergunte-se: o que essa reação vai resolver? Muitas vezes perceberemos que responder no calor da emoção só agrava a situação. Fazer uma pausa pode parecer simples, mas é uma das formas mais eficazes de evitar conflitos desnecessários. E para reforçar ainda mais esse autocontrole, a próxima técnica estoica ensina como mudar sua perspectiva sobre a situação e evitar ser dominado pela raiva. Lição 3. Mude sua perspectiva. Imagine que alguém o interrompe grosseiramente durante uma reunião. Seu primeiro impulso pode ser reagir com irritação ou até mesmo retrucar. Mas antes de permitir que a raiva tome conta, faça um exercício estoico poderoso. Mude sua perspectiva. Sêneca, um dos principais filósofos estoicos, dizia: nós sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. Muitas vezes a raiva surge porque interpretamos uma situação de forma negativa, sem considerar outros pontos de vista. Aqui estão algumas perguntas que podem ajudá-lo a mudar sua perspectiva antes de reagir. Essa pessoa pode estar tendo um dia ruim? Talvez a grosseria não seja pessoal, mas resultado do estresse que ela está enfrentando. Isso ainda vai importar daqui a 1 ano. Grande parte das coisas que nos irritam são insignificantes a longo prazo. Se eu estivesse calmo, eu veria essa situação de outra forma. A raiva distorce a realidade e esperar um pouco pode mudar completamente sua interpretação do problema. Ao treinar esse tipo de pensamento, você se torna menos reativo e mais racional. Conflitos deixam de ser uma batalha de egos e se transformam em oportunidades de compreensão e aprendizado. Agora que você já sabe como mudar sua perspectiva, vamos para a próxima técnica estoica: o poder da indiferença racional e como ela pode ajudá-lo a manter a calma mesmo diante de provocações. Lição 4. O poder da indiferença racional. Você já se sentiu provocado por alguém que parecia querer tirar você do sério? Talvez um colega de trabalho que faz comentários maldosos, um motorista impaciente ou até mesmo um familiar que insiste em tocar em assuntos sensíveis. Em momentos assim, a raiva pode parecer inevitável, mas o estoicismo nos ensina uma alternativa poderosa: a indiferença racional. Epicteto dizia: se alguém tenta irritá-lo, saiba que a raiva não vem das palavras ou ações dessa pessoa, mas da sua interpretação delas. Em outras palavras, ninguém pode fazer você sentir raiva. Essa é uma escolha interna. Aqui estão algumas formas de praticar a indiferença racional diante de provocações. Não dê poder ao outro. Quando alguém tenta irritá-lo e você não reage, essa pessoa perde o controle da situação. O silêncio e a serenidade são respostas mais eficazes do que a raiva. Trate provocações como o vento. Se alguém o insulta, imagine que suas palavras são apenas um vento passando. Você não pode controlar o vento, mas pode decidir se ele o abala ou não.
Veja como um teste de autocontrole. Cada situação desafiadora é uma oportunidade de provar para si mesmo que você está no comando das suas emoções. Dominar a indiferença racional faz com que você não se torne um alvo fácil para manipulações emocionais. E agora, vamos para a próxima técnica estoica, que envolve usar a razão para neutralizar a raiva antes que ela se torne um problema maior. Lição 5. Use a razão para neutralizar a raiva. A raiva é uma emoção impulsiva. Ela surge rapidamente e nos leva a agir sem pensar. No entanto, os estoicos acreditavam que a chave para controlá-la está no uso da razão. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu: "A raiva é como um incêndio. Se não for contida, consome tudo ao redor." Mas como aplicar isso na prática? A resposta está em questionar a lógica da sua própria raiva. Antes de reagir impulsivamente, faça estas perguntas a si mesmo. O que eu ganho ficando com raiva? Na maioria das vezes, a raiva apenas nos desgasta emocionalmente e não resolve o problema. Essa situação é realmente tão grave quanto parece? Muitas vezes, ampliamos um problema em nossa mente, tornando-o maior do que realmente é. Se eu estivesse observando essa situação de fora, qual conselho eu daria a mim mesmo? Assumir uma perspectiva externa ajuda a ver a situação com mais clareza. Além disso, escrever sobre sua raiva pode ser uma ferramenta poderosa. Muitos estoicos, incluindo Marco Aurélio, usavam diários para refletir sobre suas emoções e encontrar respostas racionais para seus conflitos internos. Quando você racionaliza sua raiva, ela perde força e deixa de controlar suas ações. E para reforçar esse autocontrole, a próxima técnica estoica ensina como praticar a premeditação negativa e se preparar mentalmente para desafios. Lição 6. A premeditação negativa. Uma das práticas mais poderosas do estoicismo é a premeditação negativa, que consiste em imaginar cenários negativos antes de eles acontecerem. Embora isso possa parecer um exercício pessimista, na realidade, ele prepara nossa mente para lidar com dificuldades de maneira mais tranquila e controlada. A ideia por trás dessa técnica é simples. Antecipar as adversidades nos ajuda a estar mais preparados quando elas realmente acontecerem. Isso se aplica diretamente ao controle da raiva. Imagine que você vai se encontrar com uma pessoa com quem tem um histórico de discussões. Em vez de esperar que a conversa seja tranquila e sem conflitos, você se prepara mentalmente para a possibilidade de haver provocações ou desentendimentos. Por exemplo, se você sabe que alguém tende a ser impaciente ou rude, imagine-se lidando com essa pessoa de forma calma e controlada, sem se deixar levar pelas emoções. Pergunte a si mesmo: como posso reagir de maneira racional e construtiva, independentemente do que aconteça? Ao praticar a premeditação negativa, você reduz a surpresa e o impacto emocional de situações desafiadoras. E mais importante, você começa a perceber que, mesmo em momentos de conflito, pode manter a calma. Agora que você já entende a importância de se preparar para os desafios, vamos para a última técnica estoica, que envolve transformar seus inimigos em aliados ao adotar a virtude como guia. Lição 7. Transforme inimigos em aliados. A raiva muitas vezes surge quando sentimos que estamos sendo atacados ou injustiçados. Quando alguém age de maneira provocativa ou nos desafia, nossa primeira reação é defendermos-nos, e a raiva parece ser a única resposta. No entanto, os estoicos ensinavam que uma das formas mais eficazes de lidar com essas situações é transformar inimigos em aliados. Sêneca dizia: "É nas relações difíceis que temos as melhores oportunidades de aplicar a virtude." O estoicismo nos ensina a ver as provocações e os conflitos como oportunidades para crescer em virtude, em vez de simplesmente reagir com raiva.
Aqui estão algumas maneiras de aplicar essa técnica. Encare o conflito como uma chance de aprender. Em vez de ver a outra pessoa como um inimigo, tente entender suas razões e pontos de vista. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com essa situação? Isso pode ajudá-lo a manter a calma e a agir com sabedoria. Pratique a empatia. Coloque-se no lugar do outro. Tente compreender o que pode estar motivando o comportamento dele, como estresse ou frustração. Ao fazer isso, a raiva diminui, pois você percebe que as ações do outro não têm a intenção de lhe causar mal. Transforme a raiva em ação positiva. Se alguém o provoca, em vez de reagir com raiva, use essa energia para agir de maneira virtuosa, como manter a calma, buscar o diálogo ou até ajudar a resolver o problema. Quando você adota a virtude como guia e vê o conflito como uma oportunidade de crescimento, a raiva perde seu poder. Agora, vamos concluir com um resumo das 7 técnicas e como você pode integrá-las no seu dia a dia para cultivar o autocontrole. Agora que você conhece as 7 poderosas técnicas estoicas para controlar a raiva, é hora de colocá-las em prática. A chave para o sucesso não está em memorizar essas técnicas, mas em integrá-las ao seu cotidiano, fazendo delas uma segunda natureza. Comece aplicando a dicotomia do controle, aceitando o que está além do seu poder e se concentrando no que você pode controlar. Ao sentir a raiva subindo, use a pausa antes de reagir, para garantir que suas respostas sejam racionais e ponderadas. Se necessário, mude sua perspectiva sobre a situação, buscando maneiras de interpretar os eventos de uma forma mais tranquila e objetiva. Lembre-se também de que, em muitas situações, você pode cultivar a indiferença racional, não permitindo que as provocações alheias afetem sua paz interior. Use a razão para questionar a validade da raiva e pratique a premeditação negativa para se preparar emocionalmente para os desafios. Por fim, ao confrontar conflitos, procure transformar inimigos em aliados, agindo com virtude e empatia. Aplicando essas técnicas, você não só reduzirá a raiva, mas também se tornará mais sábio e equilibrado, cultivando relacionamentos mais saudáveis e uma vida mais harmoniosa.